Como vender obras e projetos todo mês. Esse vídeo é para você, profissional da construção civil, que está cansado de só depender de indicação, está cansado de viver uma montanha russa, né? Um mês vende, outro mês acaba não vendendo e nunca ali consegue crescer de forma saudável. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar desde aonde você procurar, né, seus principais clientes, como depois que você conseguir mandar as propostas, você ter um processo comercial para de fato conseguir converter essa demanda em vendas, tanto em projetos como obras, a estratégia, né, que a gente tem como base a partir desses dois pilares o que você deve fazer para começar já a ter resultado aí nos primeiros 20, 30 dias após aplicar tudo isso que eu vou te apresentar e os principais erros que eu acho de suma importância você evitar para que você consiga, né, de fato ter um resultado. E aqui, pessoal, esse último tema é um tema que poucas pessoas de fato analisam e poucas pessoas, né, que analisam, eles conseguem evitar muitos investimentos errados, conseguem diminuir o tempo, né, para ter resultado e a partir disso eles vão ter muito ali tanto oportunidades qualificadas, se eles não cometerem esses erros, eles vão ter previsibilidade e um processo de vendas realmente eficaz. Então, no primeiro tópico aqui de canais de demandas, a gente tem tanto os canais online, tanto os offline, e aqui eu trouxe validados, né, pela questão que tem mais canais que isso, tanto offline como digitais, porém eu trouxe aqui o que mais faz sentido para os construtores. Hoje a gente tem uma agência de marketing chamada Constru Academy, então já passaram por aqui mais de 100 construtores e com isso a gente entendeu e mapeou esses principais canais. Aqui a gente tem o Google Ads e para você, né, de fato ter um resultado, conseguir de fato ter boas campanhas, você precisa ter uma página de vendas. Aqui eu não coloquei um site porque o site remete muito à questão institucional, blog, e se você taca a demanda para lá e não de fato tem uma página de venda dedicada à solução, taca ela só para um site que não mostra, né, o que ela está procurando, não fala sobre a dor dela, você vai estar jogando dinheiro fora. A gente tem toda a questão da configuração da conta de anúncios, tanto da parte do Analytics, da parte do tagueamento, até, de fato, né, a criação de campanhas, que hoje é um pouco mais complexo que o Meta Ads, pelo menos essa é a minha visão. Depois, ainda falando do Google, e aqui você não precisa de um investimento, basta uma boa configuração que você já vai ter ali resultados, né? É a parte do Google Meu Negócio, então eu posso trazer uma aula só sobre isso. A gente tem um curso que passa especificamente sobre o Google Meu Negócio, mas pesquisem que vocês vão ver que vai trazer muito resultado para vocês. Entra o Meta Ads, né, que engloba tanto o Instagram como o Facebook. Aqui na parte de anúncio, geralmente quando você está vendendo um serviço, uma obra, um projeto, recomendam-se que você faça aquela campanha de engajamento e um fluxo inicial ideal até para teste, não ter barreira, né? Porque você só vai estar tacando ele do Instagram do seu anúncio também, né, no caso, direto para o WhatsApp, e como são ferramentas do mesmo grupo, tende a facilitar, né, ele sair, ir para o WhatsApp e já te chamar, então não tem aquele intermédio, né, de você colocar um site, uma página de venda, para dali ele te chamar no WhatsApp. E aqui você consegue ter um resultado mais rápido, claro, vai vir menos qualificados, depois tem a questão de leads dentro do Facebook, que a gente pode trazer um contexto melhor sobre isso, mas hoje vem dando bastante resultado essa parte de campanha de engajamento, pelo menos aqui para grandes clientes nossos, né, que a gente faz esse trabalho. O formato criativo estático converte, mas eu acho que quando a gente está falando de obra, você falar direto ao tipo de obra, falar com o seu público, é de suma importância e você não consegue fazer tudo isso em apenas um criativo estático. Então, hoje, a gente recomenda, né, aqui na Constru, a gente tem clientes que fazem estático ali, dá resultado, mas grande parte dos clientes faz um formato de vídeo de até de 20 a 40 segundos, com bom roteiro, né, bem gravado e bem editado, e uma campanha aqui, um orçamento mensal validado, e eu esqueci de pontuar, tanto no Google Ads como no Meta Ads, a gente recomenda para um resultado bom ali, né, a partir disso de R$ 1.500 por mês. Eu sei que pode ser um volume alto, para um investimento alto para alguns profissionais, porém você pode começar com menos, 500, 600 reais, mas com menos que 1.500 reais você não tem certa previsibilidade, você não consegue, pô, todo mês eu consigo pelo menos trazer X leads, né, e a partir disso eu consigo criar meu funil de vendas. A gente tem o LinkedIn Ads, que para alguns clientes fazem muito sentido, né, mais questões corporativas, falar com decisores, então, alguns clientes utilizam, temos bons resultados, então eu quis trazer aqui, mas não vou me aprofundar tanto, porque grande parte dos profissionais vão ficar nesses três, né, na realidade nesses dois, que é o Google Ads, Meta Ads e o Google Meu Negócio, para todos tem que fazer, porque é uma configuração para você estar ali, né, no motor de busca, que é o Google. E aqui offline, a gente tem desde indicadores parceiros, que entra aqui a parte de arquitetos, corretores, síndicos, imobiliárias, gestora de Airbnb, tem outros mais
a maioria dos nossos clientes utilizam, né, esses indicadores, e aí eu quis trazer um algo a mais, além de só falar, que é basicamente, hoje, tanto arquiteto, corretor, síndico, imobiliária e gestora, menos o síndico, porque o síndico você não vai tanto na questão do comissionamento, mas todo mundo do mercado faz RT da comissão, você tem que ir além disso, né? Então, aqui na parte de arquitetos, trazer um clube de benefícios, desde amostras de materiais, facilitar a vida do arquiteto, tendo ali um escritório para caso ele precise utilizar, ajudar ele ali a divulgar, né, trazendo novas oportunidades, fazer uma ativação tanto da parte educacional, fazer material para esse clube de benefícios, eventos, enfim, estimular além da RT para garantir a ativação e não ficar muito naquela posição de, pô, o cara tem que lembrar assim, no mês para te indicar, não é aquela coisa que, pô, tem algo ativo, algo que você tem um fluxo por trás, então não dependa da sorte em nenhum dos canais, tenha sempre um fluxo por trás. Aqui da parte de corretores, é a mesma questão, mas aqui o corretor gosta mais da parte da comissão, né? Ali, claro, todos gostam, mas a gente tem um bom trabalho na parte de treinamento tanto do seu produto. Um exemplo, você trabalha com reformas e está vendendo uma solução ali para estúdios imobiliários. Pô, se você tem um kit daquelas soluções ali, né, consegue produtizar e treinar o seu corretor para depois que ele vender, né, ali o imóvel, trazer isso como uma jornada fluida, né, para o seu produto, aumenta muito mais as vendas, você vai estar criando uma outra linha de receita para esse corretor e ele sempre vai querer te indicar, sempre vai querer trazer novos clientes porque ele está ganhando. E outra, quando você treina ele, evita muito aquele perca de informações, né? Então, o que acontece muitas das vezes aqui? O corretor fala, não, quer vender só apartamento, você vai gastar X mil reais com a reforma só. Chega na hora de falar com uma engenharia, com uma construtora, pô, tá muito fora da realidade. Esse cliente estava alinhado muito lá embaixo, ele tem outras mil coisas para pagar, desde documentação, toda a questão ali de tempo, né, que pode ter atraso. Então isso vai frustrando o cliente e dificulta muito a vida, né, para você vender a reforma ali com esse cliente mal alinhado. Então, síndicos, a gente vai muito mais para a parte de ajudar a área comum, dar descontos em reforma, né, mas não ser tão agressivo dessa parte de comissão. Imobiliária sim, comissão, fazer questão de collabs, treinamento, programa de incentivo. Tem muitas, hoje meio que separou, né, imobiliárias tradicional de empresas focadas ali em plataformas de curta temporada. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como gestora de Airbnb, mas tem gestoras de flat, enfim, tem inúmeros indicadores, empresas, né, que podem ser indicadores e podem ser bons indicadores para você. MGM, que é Member Get Member, a gente tem aqui os clientes indicando o cliente, então, desde criar clube de benefícios ali gamificados, então a cada ativação ele vai ganhando uma premiação melhor, e assim escalando, até que você consegue remunerar muito melhor aqueles clientes, né, que indicam recorrentemente, e não fica uma quebra, né, de caixa se você já fazer isso com todos. Flyers e plotagens é de suma importância. Sair, né, além de tacar um flyer ali na obra, debaixo da porta, ou ficar só sujando ali. Então, poxa, você está num produto novo, um produto recém-entregue, ali que estão todas as unidades no contrapiso. Vai além de fazer um papelzinho, faz uma caixinha que passa debaixo da porta, fala, ó, parabéns, cliente, pela sua nova conquista. Nós, da empresa tal, estamos já começando a fazer algumas reformas aqui no empreendimento e gostaríamos de te dar agradecer ali, blá blá blá, aqui está nosso contato para caso precise orçar a reforma. Então, pensa o cenário, vai ter 30, 100 papéis jogados lá dentro, você chega, tem uma caixinha todo diferencial, imagina, você ganha o cliente ali, consegue agregar valor, e toda a obra tem que ter plotagem na porta, para fora, para os vizinhos ver, você ter ali uma comunicação, as pessoas, todos que estão nesse momento de produto novo, estão na necessidade da reforma. Então, você aproveitar, ver que a venda pode abrir muito mais oportunidades para você, a partir do momento que você conseguiu entrar numa unidade com 300, 400 unidades, você consegue ter muito mais retorno. Parte de eventos, né, muito para trazer essa questão de oportunidades, parceiros, network, inovação. Prospecção ativa. Pessoal, independente de quantos canais online, offline, sempre mantenha um fluxo de prospecção ativa. Seja reativando base antiga, fazendo criação de lista, no dia a dia falando com o pessoal, recompensar tanto o seu time, tanto parceiros por indicação, né? E aqui também um kit de entrada em novas obras, sempre muito naquela questão de ver o produto novo como uma grande oportunidade. Fazer um café da manhã para os profissionais, seja as recepcionistas, os zeladores que estão ali, os seguranças, trazer, falar, ó, pessoal, sou da empresa tal, a gente costuma fazer isso toda unidade nova, quero deixar aqui meu contato para qualquer problema, blá, blá, blá. E sempre ter um CTA
para ativar essa pessoa. Pô, fulano, ó, tem tal empresa que veio aqui, eles têm aqui, estão reformando bastante prédio. Você agrega valor para aqueles profissionais e eles vão te recompensar com a indicação, né? Aqui a gente pode ter produtos, flyers específicos por cada produto, programa de indicação específico. E aqui, pessoal, eu quis trazer uma visão dos canais, né, mais validados. E aqui a gente, depois dos canais, vai para a parte de funil de vendas. E no funil, pensa no cenário que você já destravou, né? Tanto ali na parte digital como do offline, sem leads, né? Que leads são potenciais clientes que ainda não passaram nas etapas de qualificação. Você só tem uma percepção que ele pode ser um cliente, mas ele tem todas as etapas aqui do funil de vendas. Então, grande parte das pessoas não tem essas ideias das etapas. E o que, que acontece? Os 100 leads estão aqui em cima, o cara passa todo mundo para a proposta de orçamento e depois reclama: poxa, não consegui converter nenhuma proposta que eu enviei. E por quê? Porque na proposta ele enviou pelo WhatsApp. E depois disso, então aqui eu vou mostrar as etapas, né, básicas. Claro, tem funis de várias maneiras, outros conceitos além de funil, mas aqui com o básico bem feito você vai ter muito mais resultado. Então, na parte da qualificação, uma das questões mais importantes que poucas pessoas dão atenção é ter um atendimento rápido. Eu sei da rotina de vocês, eu sei que vocês estão vendo obra, falando com o fornecedor, mas o cliente não quer saber disso, ele quer lá ser atendido, e se você demora 2, 3, mais de dias para responder o cliente, você vai estar perdendo e muito a possibilidade de estar convertendo esse cliente aí com o seu serviço. Depois, sempre ter uma boa apresentação inicial padronizada, para você não perder tempo, para sua marca sempre estar comunicando da mesma forma, e aqui definir critérios de qualificação, seja tipo de obra, momento, né, que aquele cliente está. Então, pô, ele só vai pegar a chave daqui 2 anos. Faz sentido você já avançar com ele no processo? A parte de orçamento, né? Ele tem caixa, você não precisa direto perguntar quanto que ele tem para investir. Tem outras formas, como por exemplo, pô, fulano, você já fez outro tipo de reforma? Ah, João, eu tenho mais 6 unidades, tal. Cara, se o cara tem 6 unidades, você está vendendo uma reforma para ele, possivelmente. Então, tente mapear perguntas e eu posso trazer, né, um vídeo específico aqui sobre essas questões de como montar os critérios, mas você consegue sondar. Expectativa de início, né? Então é muito bom estar alinhado, que isso você pode jogar a favor. Então, pô, o cara precisa começar a obra para a semana que vem. Pô, você consegue, ó, eu consigo fazer, mas para eu mobilizar minha equipe o mais rápido possível, tem um custo X, consegue agregar valor na proposta. Pessoa que assina o cheque, às vezes é só uma pessoa sondando e tal. Então, sempre se atente a isso. E, principal, eu posso querer vender, mas aquela minha solução atende o cara, eu consigo entregar um resultado para depois eu conseguir não ter problema, não ter desperdício de recursos, seja de tempo, investimento, porque você, lá do início você sabia que não ia conseguir atender, mas pegou porque achou que ia acontecer alguma coisa, né, e ia dar certo. Depois, como eu falei, não adianta nada você fazer todas essas etapas aqui e na hora de fazer aqui a proposta, né, e eu vou explicar aqui para vocês, não agregar valor na hora da apresentação. Então, só antes de eu entrar nesse tópico, só passe para as etapas aqui, quem for realmente cliente qualificado para você fazer uma proposta de orçamento, sempre alinhe uma expectativa de retorno sobre o mesmo, entenda realmente, né, o que o cliente está precisando. Perdão, pessoal. Não o que ele está pedindo, porque às vezes, pô, João, eu quero X, Y, Z, tudo e só tenho X mil reais para gastar. Cara, se você mandar uma proposta com tudo que ele está pedindo, ele não vai fechar porque ele está setado, né? Ele tem outro momento. Então, entenda realmente na etapa de qualificação que a pessoa precisa e na hora de apresentar, guie de uma maneira consultiva, explique para ele a situação, que aí você consegue agregar valor, aumentar ali a percepção dele. Então, voltando aqui, pessoal, me ligaram, mas qual que é a questão? Sempre alinhe, né, com o cliente a expectativa com ele, tanto de prazo, preço, para você ter uma comunicação eficaz e não chegar lá na hora da negociação, ele começar a voltar com muitas objeções, inventar coisa, porque ele no final só vai estar fugindo, porque você não teve um bom alinhamento com ele. E como eu falei aqui, entenda realmente se ele precisa da sua solução. Na apresentação da proposta, voltando no tópico aqui que eu tinha começado da introdução, nunca envie um orçamento acima de R$ 1.000 só pelo WhatsApp. Você tem que agregar valor. Dentre isso, você pode fazer uma reunião presencial, uma reunião de vídeo ou até mesmo uma ligação. Por quê? Você precisa mostrar para ele que a solução que você está, né, trazendo é realmente algo que ele precisa, né? E como que você faz isso? Primeiro, você pode
Falar, ó, fulano, do que a gente conversou, você me apontou isso de problema, e a partir disso, né, eu fiz todo o orçamento, toda a proposta pensando nisso, e faça ele refletir, né, não mostre, não coloque na cara dele assim, você vai perder isso, vai perder aquilo, mas faça ele pensar, perguntando, colocando ele numa posição de, poxa, se eu não fechar isso agora, eu vou ter custo com isso, eu vou deixar de estar ganhando dinheiro, eu vou estar perdendo dinheiro com aquilo outro, então como você é um bom consultor, você sabe da sua solução, faça ele estar nessa posição e depois disso, não pense que você vai já vender para ele, né, um valor assim, por exemplo, 50, 100, 200. Eu já vi obras fechadas acima de 10, 20 milhões de reais somente numa reunião. Sempre tenha próximos passos, né, que a gente chama ali de follow-up. Então, sempre defina próximos passos. Então, se ele não fechou com você na reunião, na ligação, porque ele não fechou, vai ter um motivo, seja falar com alguém, falar com a esposa, ter que passar por um superior, ter que ver a questão de orçamento, enfim. E a partir desse problema, ó, fulano, não faça tipo, não, beleza, então vamos falar tal dia que depois de você resolver. Traga ele para uma situação no sentido de, fulano, ó, você está me falando aqui que a parte de preço, por exemplo, é um motivo, né, que não está fazendo a gente fechar. Tirando o preço de lado, além disso, tem mais algum outro ponto que eu possa ajustar e fazer com que depois que a gente consiga resolver esse ponto, a gente já dá sequência à nossa parceria? Sempre identifique, mapeie e sempre deixe ao máximo todas as objeções quebradas para na hora que você tiver esse próximo passo não ter brechas soltas. Você sempre está ali com tudo já bem lapidado, que a conversão vai ser uma consequência, a venda vai ser uma consequência e sempre seja claro nos próximos passos. Ó, fulano, então, quinta-feira às 10 horas eu vou te ligar para a gente falar sobre isso. Tudo certo? Posso confirmar aqui? Pode confirmar, João. Depois, sempre mantenha contato, né? Não numa maneira de cobrar. Então, por exemplo, você marcou a reunião para daqui uma semana. Pô, um dia depois, fala, fulano, ó, sobre o seu projeto, tô te mandando aqui um vídeo de uma obra com um apartamento muito semelhante ao que você está buscando, tal. Ó, fulano, dia 3, cara, tô começando um projeto novo aqui, lembrei de você, a gente teve essas preocupações no início da obra, então tô te mandando aqui esse material para a gente já ter aqui a par e evitar qualquer problema e cumprir o cronograma que a gente está seguindo, numa posição muito mais de agregar do que cobrar. Então sempre tenha isso em mente. E aqui, follow-up sempre tem uma cadência clara, tanto de início para término também. Você não vai ficar lá 2, 3, 4, depende também, o ciclo de venda, tudo depende, mas vamos por aí. Você não vai ficar 6 meses mandando, e aí, olhou o orçamento, já viu a proposta? Então sempre tenha claro, a partir do que você vende, qual que é a cadência certa até de fato fechar a obra ali. Depois, né, do funil de vendas, a gente tem aqui a parte de estratégia. Então, você vai estar lá, você está no momento só de indicação. A partir do que eu falei ali dos canais de demanda, você vai ter que mapear até 2 canais, né, para iniciar. Ali não comece com todos de uma vez, porque primeiro, você não vai ter tempo para fazer isso. Segundo, você não vai saber o que está dando resultado se você não tiver, de fato, ter toda a questão de traqueamento de dados. Então, levante uma, duas hipóteses, teste, valide, aprimore e veja qual você vai intensificar ali sua energia. Depois, lembre, um dos pontos da venda que é o principal é ter um atendimento rápido, preciso e eficaz. Não estou falando aqui de nenhuma metodologia, nenhum truque. É simplesmente atender rápido, explicar de uma forma clara o que você faz e o que você não faz e de uma maneira que você consiga colocar isso num processo, não demanda tanto tempo e você consiga automatizar ali. Não tudo, mas várias etapas que você tem ali. Não precisa, né, de ter uma pessoa fazendo. Documente tudo, seja dados, processos, acertos, erros, para sempre tirar um tempo, né, para analisar e direcionar as forças para que está dando certo. Pensa, todo mundo da profissional do segmento da construção civil tem uma vantagem que uma desvantagem. Primeiro, capacidade de entrega. Você nunca vai poder fazer 100, 200 obras no mês. Claro, tem empresas que fazem isso, mas é uma operação gigantesca. Então, poxa, eu preciso de 7 a 9 obras por mês, com um bom valor agregado ali por obra. E com isso, o topo do funil não precisa ser gigantesco. Então, você consegue analisar o que vem tendo de resultado, não é aquela imensidão de dados e informação, como, por exemplo, no mercado de educação, no mercado de software, que é muita pessoa entrando, você tem que vender milhares ou milhões de versões daquele produto por mês. Então, aqui no nosso cenário é muito mais simples e sempre tem em mente, se você não sabe fazer, ou se você vai fazer e vai ter um serviço ruim, sempre terceirize o que for necessário e não tente ficar fazendo, porque você vai perder tempo, investimento. Pense que seu tempo é dinheiro também, né? E aqui uma parte importante que é os principais erros. Então,
tanto na parte do marketing, e eu acredito muito nessa visão na parte da gestão, né, e execução de obras. Se você tentar fazer todo tipo de serviço ou de obra, você nunca vai ser um bom profissional, né, nunca vai conseguir escalar, porque você toda hora tem que trocar de processo, toda hora tem que vender de maneira diferente. Então, sempre se atente ao que você é bom, seja tipo de obra, tipo de solução, de serviço, enfim, sempre niche. Aqui, na questão de campanhas mal direcionadas e segmentadas, muito pela questão que você não sabe o que vende ou fala que vende tudo, né, e não consegue ter um bom criativo, uma boa campanha comunicando, né, com o seu público de fato. Então você perde muito dinheiro nisso. Os investimentos errados em marketing, né, seja fazendo um tráfego pago para um site ruim, então você até tem uma boa campanha, fez ali uma boa otimização, só que na hora de chegar na página ali está um site institucional falando tudo e ao mesmo tempo não falando nada que aquele público está precisando. Criativos, né, como eu falei, falando nada com nada, então faço reformas, ou transformo lares, ou faço obras. Você tem que ser mais direto que isso, né? Não mais direto, mas você tem que trazer mais que isso. Então, por exemplo, hoje eu sou sócio de uma construtora que a gente só atende investidores imobiliários que têm estúdios, né, os famosos microapartamentos. Então, nossa solução é tirar um estúdio no contrapiso e deixar ele pronto para o Airbnb. Ponto. Então, hoje eu estou comunicando com o público de investidor, eu falo minha solução, né, para ele, que é tirar do contrapiso, e deixar pronto para ele rentabilizar. Ele não quer saber de obra, ele quer saber da rentabilização dele. Então, seja eficaz na comunicação, não fale para todos. Sempre tenha em mente quem é seu potencial cliente. Claro, você pode fazer todo tipo de obra, mas é muito melhor, ainda mais quando a gente vai para a parte do marketing digital, nichar, que você vai ter muito mais resultados, você vai conseguir trazer mais processos e, consequentemente, escalar sua empresa. Aqui também ter um atendimento demorado e ruim. Então, por exemplo, chegou lá o cliente no seu WhatsApp, você fez tudo certinho, só que na hora de mandar mensagem, o cara, olá, tem interesse, você manda, opa, boa noite. Cara, você tem que, pelo menos, né, olá, fulano, sou profissional tal, hoje a empresa tal, a gente trabalha com esse tipo de obra, só para eu entender melhor, você já tem a planta do seu imóvel? Beleza. Então, você já numa apresentação se comunicou, foi rápido e já saiu com o próximo passo. Aqui, não ter clareza nos processos comerciais, então ele não entende que em etapas, ele toda hora vende de uma maneira diferente, né? Uma hora vende sem fazer reunião, outra hora vende só mandando ali coisa por e-mail, ou ele não qualifica e chega, não sabe por que está vendendo, não sabe dentro ali o que ele está vendendo para qual tipo de público, porque ele não qualificou, ele não entendeu e, consequentemente, ele não tem claro o que é o processo dele, o que é a jornada do cliente desde do primeiro contato até o fechamento, e com isso ele não consegue escalar, não consegue melhorar e fica dependendo da sorte. Uma hora dá certo, outra hora não dá certo, e aqui fica preso no operacional, né? Então o cara tem que, uma hora, mexer no WhatsApp, mandar proposta, fazer orçamento, visitar a obra, fazer obra. Então ele não tem tempo, né? Uma hora ele foca no comercial, começa a dar certo, ele sai, porque ele vai desafogar a parte da gestão de obras. Deu certo a gestão, ele vai para outra etapa, começa a fazer, não dá, começa a dar certo, ele sai e fica sempre nesse ciclo e nunca consegue, de fato, crescer de maneira saudável. Então, pessoal, basicamente é isso sobre como vender obras todos os meses. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Hoje a gente tem uma agência chamada Constru Academy, uma agência especialista no mercado da construção civil. E se você está no momento, né, de já precisar terceirizar tudo e já vende aí mais de 3, 4 obras por mês e está sentindo no momento que está precisando de uma agência especialista no seu mercado, o link aqui do nosso site vai estar aqui embaixo e até a próxima.